Ele era um homem que tinha tudo, um patrimônio líquido de 9 dígitos, uma penthouse com vista para o Central Park e uma bela mulher, muito mais jovem, pendurada no seu braço. Naquela noite, Richard Vanderbilt celebrava mais uma aquisição bem-sucedida. Escolhera o Lafaniche, um restaurante tão exclusivo que mais parecia jantar num cofre de dinheiro antigo. Mas, ao percorrer a sala com os olhos, um fantasma do passado surgiu. A sua ex-mulher, Catherine, a mulher que ele tinha descartado por um modelo mais novo, estava sentada na melhor mesa, e o homem com quem ela ria? Ninguém menos que Alexander Sterling, o titã da tecnologia, o único homem na cidade cujo poder podia eclipsar o seu. Nesse instante, o mundo de Richard inclinou-se no seu eixo. O caçador acabará de se tornar a presa. O Maybach com motorista parou com um ronronar silencioso diante da entrada discretamente assinalada do Lafaniche. O porteiro, uma figura estoica chamada Albert, que guardava aquele portal para a elite há 2 décadas, moveu-se com graça treinada para abrir a porta. Richard Vanderbilt, um nome sinônimo de desenvolvimento imobiliário implacável e do velho dinheiro nova-iorquino, foi o primeiro a sair. Era um homem esculpido pela ambição. O seu fato, uma criação sob medida de um alfaiate da Savile Row cujo nome só era sussurrado entre os verdadeiramente ricos. Aos 52 anos, possuía uma confiança leonina, o cabelo escuro riscado de prata e os olhos azuis penetrantes projetando uma aura de controlo absoluto. Virou-se e estendeu a mão à sua acompanhante. Amber Dubois, uma mulher cuja beleza era tão impressionante quanto meticulosamente mantida, pegou nela. Tinha 26 anos, era ex-assistente de galeria de arte, que agora curava apenas uma coleção, para o prazer visual de Richard. O seu vestido, uma bainha cintilante de seda carmesim, agarrava-se a uma figura moldada por treinadores pessoais e uma dieta de sumo verde e champanhe. O seu riso, leve e cintilante, era outro dos seus bens cuidadosamente cultivados. Oh, Rick, é divino, suspirou, os olhos arregalados ao absorver o interior opulento do restaurante. O Lafaniche era menos um espaço público de refeições e mais um clube privado para os deuses das finanças e da indústria. As paredes eram forradas com mogno escuro e lustroso, adornadas com pinturas a óleo originais de mestres holandeses. Cada mesa era uma ilha de intimidade, banhada pela luz suave e lisonjeira de um lustre de cristal que pingava diamantes de luz do tecto em caixotões. O ar vibrava com o murmúrio discreto do poder, o tilintar de talheres pesados sobre porcelana fina, e o aroma subtil de perfume caro, e vinho ainda mais caro. Só o melhor para ti, minha querida, disse Richard, com a mão possessiva na parte inferior das costas dela. Navegava pela sala com a segurança de um homem que a possuía, o que, em sentido metafórico, era verdade. Tinha intermediado o negócio que salvara aquele mesmo edifício da demolição uma década atrás, um facto que nunca se cansava de contar. Acenava secamente a um magnata bancário aqui, oferecia um sorriso forçado a um magnata da navegação ali. Eram os seus pares, os seus rivais, os membros da gaiola dourada que ele tão habilmente construíra à sua volta. O maitre, um homem italiano elegante chamado Lorenzo, com os olhos aguçados como os de um falcão, aproximou-se deles com uma vênia deferente. Senhor Vanderbilt, um prazer como sempre. A sua mesa habitual está pronta. Obrigado, Lorenzo. E uma garrafa do 96 Patus para começar. Richard não precisava de ver a carta de vinhos. Conhecia o seu conteúdo melhor do que as datas de aniversário dos seus próprios filhos. Foram conduzidos a um recanto reservado, num banco de veludo espesso da cor do céu à meia-noite. A mão de Amber apertou-se no braço dele. Todos estão a olhar para nós, sussurrou, com emoção na voz. Que olhem, respondeu Richard, com um sorriso de escárnio a dançar-lhe nos lábios. Apreciava a inveja. Era uma moeda tão valiosa quanto as ações do seu portfólio. Ele era Richard Vanderbilt, e aquele era o seu reino. Amber, com a sua juventude e beleza impecável, era apenas a mais recente joia na sua coroa, um testemunho da sua vitalidade e poder duradouros. Pensou, com uma pontada fugaz e indiferente, em Catherine, a sua ex-mulher, mãe dos seus 2 filhos já adultos, Elizabeth e William. Catherine, que estivera ao seu lado antes dos bilhões, antes de a Torre Vanderbilt riscar o horizonte de Manhattan. Ela fora sua parceira no verdadeiro sentido da palavra.
A sua inteligência discreta e fé inabalável nele foram andaimes cruciais nas suas primeiras e precárias escaladas na escada do sucesso. Mas à medida que o império dele crescia, também cresciam os seus apetites. Catherine, com os seus sapatos sensatos, o amor pela jardinagem, e a natureza gentil e modesta, começara a parecer inadequada. Era uma poltrona confortável numa vida que agora exigia um trono. O divórcio fora um processo brutal e prolongado, uma obra-prima de guerra legal. Tinha sido generoso, claro, da forma como um rei pode atirar uma moeda a um mendigo. Tinha-lhe dado a vasta propriedade no Connecticut, uma bela prisão onde já não desejava habitar, e um acordo financeiro que garantiria que ela nunca mais teria de se preocupar com dinheiro. Mas tinha-lhe tirado a dignidade. O seu caso com uma sucessão de mulheres mais jovens, culminando na sua relação altamente pública com Amber, tinha sido um ato deliberado de crueldade, uma mensagem para o mundo, e para a própria Catherine, de que ela já não era relevante. Esperava que ela desmoronasse, que recuasse para uma vida tranquila de obscuridade suburbana, uma nota trágica no rodapé da sua biografia gloriosa. E, durante algum tempo, pareceu que sim. O primeiro ano após o divórcio foi marcado pelo silêncio. Os seus filhos relataram que ela estava bem. Uma palavra tão insossa que confirmava suas suposições. Provavelmente andava a cuidar das suas rosas, o espírito tão podado e contido quanto as suas amadas hortênsias. O sommelier chegou com o Petrus, apresentando a garrafa como se fosse uma relíquia sagrada, o ritual da prova, o rodar do líquido grená profundo no copo de cristal. O aroma embriagante de trufa negra e ameixa madura trouxe Richard de volta ao presente. Deu um gole. A textura aveludada do vinho a revestir-lhe a língua. Estava perfeito. Tudo na sua vida era perfeito. A nós, disse ele, erguendo o copo para Amber. A nós, repetiu ela, os olhos a refletirem a luz das velas. Era uma companheira perfeita, bonita e descomplicada. Não o desafiava. Não conhecia o homem que ele tinha sido, apenas o monumento em que se tornará. Não via as rachaduras no mármore. Reclinou-se no veludo espesso, o vinho a aquecer-lhe as veias. Sentia-se invencível. Um imperador moderno no coliseu que escolhera. Estava prestes a entreter Amber com a história da sua mais recente conquista empresarial, uma aquisição hostil que deixará um rival em lágrimas, quando seu olhar se desviou pela sala. Foi um olhar casual, proprietário, o relance de um rei a inspecionar os súbditos, e então viu-a. Foi como uma falha na matriz, uma nota dissonante numa sinfonia perfeitamente composta. Na mesa mais cobiçada do restaurante, aquela ninhada numa discreta alcova com vista panorâmica sobre as luzes da cidade, estava sentada Catherine. Mas não era Catherine que ele se lembrava. A mulher que via não era a figura submissa e de coração partido que tinha pintado na sua mente. Esta Catherine era radiante. Não era o riso polido e contido a que estava habituado. Era uma gargalhada genuína e irrestrita, um som que enchia o espaço à sua volta com calor e vitalidade. A cabeça inclinada para trás, os olhos a brilharem com divertimento. Parecia vibrante, confiante e absolutamente, devastadoramente bela. Uma beleza que ele ou tinha esquecido, ou talvez nunca tivesse realmente visto. O choque foi um golpe físico que lhe tirou o fôlego. O Petrus na sua mão subitamente parecia chumbo. O seu mundo meticulosamente construído, pela primeira vez em muito tempo, parecia instável. Era como se uma personagem de um capítulo esquecido da sua vida tivesse entrado no palco errado, com o fato errado, a dizer as falas erradas. Rick, o que foi? A voz de Amber, normalmente um bálsamo reconfortante, era agora um zumbido irritante no seu ouvido. Pareces que viste um fantasma. De certa forma, vi, murmurou ele, os olhos ainda fixos na mesa da ex-mulher. Mas não era apenas a transformação de Catherine que o mantinha cativo. Era o homem que estava com ela. Era um homem que Richard conhecia não só pela reputação, mas também de vista. Alexander Sterling, o CEO da Aura, a revolucionária empresa tecnológica que estava a mudar a face da inteligência artificial. Sterling era o novo dinheiro, o prodígio do Vale do Silício que invadira Nova York e que agora era uma peça-chave no mundo de Richard. Era mais novo que Richard, nos seus finais de 40, com um rosto inteligente e marcado, um porte atlético que revelava manhãs disciplinadas no ginásio, e uma intensidade silenciosa que muitos achavam intimidante.
Richard tinha-o descartado como um geek, um programador com sorte, mas não podia negar o poder do homem. As ações da Aura estavam a disparar, e a influência de Sterling espalhava-se como fogo pelas esferas financeiras e sociais da cidade. Ele era o futuro, um futuro que Richard, com seu império imobiliário à moda antiga, começava a sentir como ameaça. E aquele homem, aquele titã da nova era, inclinava-se na direção de Catherine, a expressão absorvida por completo. Não estava apenas a jantar com ela. Estava cativado por ela. Ouvia-a enquanto ela falava, os olhos sempre fixos no rosto dela. Ria das suas piadas. Estendeu a mão sobre a mesa e tocou-lhe brevemente e com suavidade na mão. Foi um gesto de tal intimidade natural que atravessou o coração de Richard com uma lança de ciúmes puros e sem filtro. A narrativa que tinha tão cuidadosamente construído para si próprio começou a desfazer-se. Catherine, a esposa descartada, a relíquia do seu passado, não deveria estar ali, no coração do seu reino. Aparecer uma deusa e a jantar com um homem que representava tudo o que ameaçava sua supremacia. Ela deveria estar em Connecticut, a cuidar das suas rosas, a lamentar a sua perda. É a Catherine? Perguntou Amber, a voz tingida de curiosidade e uma suspeita felina a despontar. Tinha visto fotos, claro, mas a mulher nas imagens era uma sombra pálida da criatura do outro lado da sala. Sim, disse Richard, a voz tensa. Está diferente. Amber observou, o tom cuidadoso, neutro. Sim. Repetiu a palavra, como uma pedra na garganta. Observou enquanto Alexander Sterling fazia sinal ao empregado. Os dois partilhavam uma garrafa de vinho, mas não era uma marca ostensiva e espalhafatosa como seu Petrus. Era uma escolha mais subtil, sofisticada. Um Borgonha que falava de um paladar de conhecedor, não de um ego exibicionista. Toda a cena era uma aula magistral de elegância discreta e poder. Um contraste gritante com o consumo ostensivo que ele partilhava com Amber. De repente, o seu próprio recanto pareceu berrante. O vestido carmesim de Amber parecia demasiado chamativo, o riso demasiado estridente. O Petrus, que a momento sabia a vitória, agora sabia cinzas. Sentiu uma urgência desesperada, primitiva, de reafirmar a sua autoridade, de se levantar e ir até aquela mesa, e recordar a Catherine e a esse impostor brilhante quem ele era. Queria ver a luz nos olhos dela apagar-se, ver aquele sorriso confiante vacilar. Queria recuperar o seu poder, mas estava paralisado. Pela primeira vez na vida adulta, Richard Vanderbilt não sabia o que fazer. O fantasma no banquete não era apenas a sua ex-mulher. Era o fantasma de uma vida que ele tinha deitado fora. Uma mulher que subestimara. E um futuro que, de repente, se tornava assustadoramente incerto. O caçador a inspecionar o seu domínio de repente percebeu que não era o único predador na selva. E a presa que pensava ter deixado para morrer estava agora a jantar com um leão. O vasto e opulento espaço do Lafeniche subitamente pareceu claustrofóbico, o ar espesso de tensões não ditas. Richard viu-se incapaz de desviar o olhar da mesa de Catherine. Cada gargalhada partilhada com Alexander Sterling. Cada olhar trocado era uma nova tortura. Dissecava a linguagem corporal deles com a concentração obsessiva de um general a estudar os movimentos do inimigo. A forma como Alexander se inclinava quando ela falava, a graça descontraída com que ela lhe voltava a encher o copo de água, o silêncio confortável que se instalava entre eles. Tudo apontava para um nível de intimidade que fazia gelar os ossos de Richard. Está sequer a ouvir-me? A voz de Amber, cortante e carregada de impaciência, finalmente rompeu o transe. Virou-se para ela, a expressão ainda toldada. O quê? Estava a contar-te sobre a gala de beneficência, aquela que a Cassandra está a organizar. Preciso de um vestido novo, algo espetacular. As palavras eram um zumbido sem sentido. As preocupações de um mundo que deixará de importar nos últimos 10 minutos. Está bem, compra o que quiseres, disse ele, de forma displicente, os olhos já a desviar-se de novo para o outro lado da sala. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Amber franziram-se. Rick, o que se passa contigo? Estás a olhar para lá a noite toda. É rude. As pessoas estão a reparar. Não me importa o que as pessoas pensam. Atirou, as palavras saindo mais ásperas do que pretendia. Tu importas-te sempre com o que as pessoas pensam, retorquiu ela,
uma centelha de desafio nos olhos. Isto é por causa dela, não é? Da tua ex-mulher. Não tem nada a ver com ela. Mentiu. A mentira parecia desajeitada e transparente até para si próprio. Deu um grande gole no Petrus, na esperança de que o vinho caro conseguisse apagar o sabor amargo do ciúme. Não conseguiu. A noite, que começara com tanta promessa, degenerou numa provação tensa e silenciosa. Richard remexia na comida, um linguado do sol belamente preparado que bem podia ser cartão. Enquanto Amber se encerrava num silêncio amuado, o telefone erguido como escudo. A atmosfera na sua mesa era glacial, um contraste gritante com o calor e a convivialidade que emanavam da alcova no canto. Richard sentia uma raiva crescente e irracional. Como se atrevia ela a estar feliz? Como se atrevia a seguir em frente? Não apenas para uma nova vida, mas para uma melhor. Era uma traição à narrativa que ele tinha escrito para ela. Para ambos. Ela devia ser a figura trágica, a deixada para trás. Lorenzo, a alma da discrição, nem pestanejou. É o Sr. Alexander Sterling, senhor, da Aura. Eu sei quem ele é, disse Richard, sem emoção. É cliente habitual. O Sr. Sterling vem ocasionalmente. E a senhora? A senhora esteve cá com ele algumas vezes nos últimos meses. Últimos meses. As palavras atingiram Richard com a força de um golpe físico. Não era um primeiro encontro. Era uma relação real, estabelecida, que se desenrolava mesmo debaixo do seu nariz, no coração da sua própria cidade. As muralhas cuidadosamente construídas da sua autoconfiança começaram a ruir. O momento inevitável chegou. Catherine e Alexander Sterling tinham terminado a refeição. Enquanto Sterling tratava da conta, Catherine levantou-se da cadeira, os movimentos fluidos e graciosos. Alisou o vestido safira e, pela primeira vez naquela noite, varreu a sala com o olhar. E então os olhos dela encontraram os de Richard. Por um batimento cardíaco, o mundo parou. O som ambiente do restaurante desvaneceu-se num rugido surdo. Viu um lampejo de surpresa nos olhos dela. Um breve momento sem defesas de reconhecimento. Mas rapidamente foi substituído por outra coisa. Uma compostura fria e inescrutável. Não havia dor, nem raiva, nem afeição restante. Havia apenas neutralidade calma e educada, a que se concede a um conhecido distante. E isso, mais do que qualquer explosão ou acusação, foi o que verdadeiramente o dilacerou. Ela deu-lhe um pequeno aceno, quase imperceptível, um gesto de reconhecimento frio, antes de voltar a atenção para Alexander, que agora estava ao lado dela. Colocou-lhe levemente uma mão nas costas, um gesto simultaneamente protetor e possessivo, e começou a guiá-la para a saída. O caminho deles passaria diretamente junto à mesa de Richard. O ar crepitava de antecipação. O coração de Richard martelava contra as costelas. Sentia uma necessidade primitiva de dizer algo, fazer algo, quebrar a compostura dela e forçar uma reação. Amber, pressentindo o embate iminente, endireitou-se bruscamente, os olhos arregalados, uma espectadora num drama que começava apenas a compreender. Quando chegaram ao nível da cabine, Alexander Sterling parou. Virou a cabeça e olhou diretamente para Richard, a expressão calma e firme. Vanderbilt disse, a voz nivelada e desprovida de qualquer emoção discernível. Era um simples reconhecimento, mas carregava o peso de um desafio lançado. Richard, apanhado de surpresa pela saudação direta, só conseguiu responder com um aceno breve. Sterling. O olhar de Catherine seguiu o de Alexander. Olhou para Richard, depois os olhos dela desviaram-se por uma fração de segundo para Amber, absorvendo o vestido carmesim, o rosto jovem, todo o quadro da nova vida dele. Um esboço de sorriso, enigmático e vagamente divertido, tocou-lhe os lábios. Richard, disse ela, a voz suave e fria como mármore polido. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele em mais de 2 anos. O som, vindo dos lábios dela, era ao mesmo tempo estranho e dolorosamente familiar. Depois, virou-se e foi embora. A cabeça erguida, deixando atrás de si um rasto de perfume caro e suposições despedaçadas. Alexander Sterling lançou a Richard um último olhar demorado. Um olhar que era simultaneamente um desafio e um desprezo, antes de a seguir. Richard ficou imóvel na cabine,
Os restos do seu linguado do a solidificar no prato à sua frente. O rei ainda estava no castelo, mas as muralhas tinham sido invadidas. Olhou para Amber, mas só viu uma pálida imitação da mulher que acabará de sair da sua vida pela segunda vez. Bem, disse Amber, rompendo o silêncio pesado, a voz carregada de um sarcasmo recém-descoberto. Isso foi educativo. Richard não respondeu. Estava a olhar para a porta por onde Catherine e Alexander tinham desaparecido, um pensamento frio e aterrador a solidificar-se na sua mente. Não tinha apenas perdido uma esposa. Perderá uma guerra que nem sequer sabia que estava a travar. E no mundo de Richard Vanderbilt, perder não era uma opção. O choque estava agora a endurecer-se em algo muito mais perigoso, uma necessidade ardente e obsessiva de retribuição. A viagem de regresso a Penthouse de Richard foi um estudo em silêncio gélido. O interior opulento do Maybach, normalmente um casulo de conforto e luxo, parecia um túmulo. Amber olhava pela janela para as luzes brilhantes e indiferentes da cidade, enquanto Richard revia mentalmente a cena no restaurante vezes sem conta, cada repetição acrescentando uma nova camada de humilhação e raiva. A compostura fria de Catherine. A atitude confiante de Sterling. A intimidade sem esforço entre os dois. Era tudo uma afronta pessoal, uma performance cuidadosamente orquestrada para o ridicularizar. Irritado, entrou no seu apartamento, atirando o casaco para cima de uma chaise longue ridiculamente cara. O apartamento, um duplex espaçoso com vistas panorâmicas sobre o Central Park, era o seu santuário, um monumento ao seu sucesso. Mas naquela noite parecia oco, os vastos espaços vazios a ecoar a sua própria solidão interior. Preciso de uma bebida, anunciou para ninguém em particular. Caminhando até ao bar de tampa em mármore, ignorou os conhaques vintage e os whiskies single malt. Em vez disso, pegou numa garrafa de vodka, verteu uma dose generosa num copo de cristal, dispensando gelo ou misturador, e bebeu de um só trago ardente. Amber observava-o da ombreira da porta, os braços cruzados sobre o peito. A mulher mimada e birrenta do restaurante tinha sido substituída por alguém com um lado mais duro, mais calculista. Então, vais dizer-me o que foi aquilo? Perguntou, a voz cortante. Ou vais simplesmente embebedar-te até cair? Não foi nada, resmungou Richard, servindo outra bebida. Um encontro fortuito. Não significa nada. Não parecia nada, atirou ela, avançando para dentro da sala. A forma como olhaste para ela, nunca me olhaste assim. A acusação pairou no ar, afiada e inegável. Olhas para mim como se eu fosse um troféu. Olhaste para ela como se fosse aquela que te escapou. Não sejas ridícula, resmungou, mas as palavras careciam de convicção. A observação de Amber era demasiado certeira. E ele? Continuou, a voz a subir de tom. Alexander Sterling. A única pessoa nesta cidade que não parece intimidada por ti. Ela deixou-te e está com ele. É isso que realmente te está a corroer, não é? Não é sobre ela. É sobre o teu ego. É sobre ele. As palavras dela foram uma bofetada, uma verdade brutal e indesejada. Ele virou-se bruscamente, os olhos em chamas. Não sabes do que estás a falar. Não sabes nada da minha vida, do meu casamento. Sei o que vejo, gritou Amber, agora furiosa. Vejo um homem que pensava que tinha tudo, que pensava que podia simplesmente descartar uma mulher como um fato velho. E agora está a ter um colapso completo porque ela ousou ser feliz com outro. Com alguém melhor. A palavra melhor era um dardo envenenado. Sai, disse Richard, a voz baixa e perigosa. O quê? Disse. Sai, rugiu ele, apontando com o dedo trêmulo para a porta. Volta para o teu apartamentinho que eu pago, com as roupas que te comprei, e deixa-me em paz. Lágrimas de raiva e humilhação encheram os olhos de Amber. Ela encarou-o por um longo momento, o rosto belo uma máscara de fúria. Sabes uma coisa, Richard? Pela primeira vez, sinto pena dela. Ela escapou. Eu estou apenas a viver na prisão de onde ela fugiu. Com isso, virou nos calcanhares, agarrou a carteira no balcão e saiu furiosamente, batendo a porta atrás de si com um estrondo que pareceu abalar todo o Penthouse. Sozinho na sala cavernosa, Richard afundou-se num sofá de couro, a raiva a esvair-se, deixando para trás um peso frio e opressivo.
Amber tinha razão. A sua fúria era alimentada por um coquetel tóxico de orgulho ferido, ciúmes, e, o mais aterrador, uma crescente consciência da sua própria obsolescência. Sterling era o futuro. Ele era o passado. A aliança de Catherine com ele parecia uma declaração definitiva sobre a relevância de Richard. A sua mente, condicionada por décadas para tratar cada problema como um desafio empresarial, começou imediatamente a traçar estratégias. Precisava de informação. Precisava de influência. Precisava de entender a dinâmica desta nova realidade para poder encontrar uma forma de a desestabilizar. Pegou no telemóvel e marcou um número que não usava há anos. Pertencia a um homem chamado Harrison Vance, um investigador privado que operava nas zonas cinzentas da lei, especialista em desenterrar o tipo de sujeira capaz de arruinar reputações e derrubar impérios. Vance era caro, discreto e totalmente desprovido de escrúpulos. Vance respondeu uma voz rouca ao segundo toque. É o Vanderbilt. Houve uma breve pausa. Richard, já passou muito tempo. Suponho que não estás a ligar para recordar velhos tempos. Preciso de informações, Harrison, sobre duas pessoas. A minha ex-mulher, Catherine Vanderbilt, embora possa estar a usar o apelido de solteira, Davis, e um homem chamado Alexander Sterling. Sterling, da Aura. Vance soou intrigado. A voar alto nos dias de hoje. O que queres saber? Tudo, disse Richard, a voz num rosnar grave. A relação deles, como se conheceram, há quanto tempo se veem, as finanças dele, os negócios, qualquer vulnerabilidade. E dela. Quero saber o que tem feito nos últimos 2 anos. Cada detalhe. Quero saber quem são os amigos dela, onde vai, o que faz. Quero conhecê-la. Ele queria compreender a mulher em que ela se tornará. A mulher que conseguirá cativar um homem como Sterling. Precisava de encontrar a falha na armadura. A fraqueza que pudesse explorar. Isso é uma investigação profunda, Richard. Vai ser caro. Não me importa o custo, disse Richard, com o olhar fixo no horizonte da cidade. Quero isto feito. E quero que seja feito discretamente. Conheces-me, Richard. Discreto é o meu nome do meio. Depois de desligar, Richard sentiu um fio da antiga sensação de controlo a regressar. Estava a agir, a tomar a iniciativa. Mas enquanto olhava para a cidade que se estendia diante dele, um novo e desconfortável pensamento começou a formar-se. Por que é que Sterling estaria interessado em Catherine? Um homem como ele podia ter qualquer mulher que quisesse. Modelos, atrizes, socialites. Por que escolher uma mulher divorciada nos seus finais de 40? Uma mulher que o próprio Richard considerará indigna? Seria possível que houvesse mais do que apenas romance? Estaria Sterling a usá-la de alguma forma? O pensamento era ao mesmo tempo repulsivo e estranhamente reconfortante. Se Catherine fosse um peão num jogo maior, tudo faria sentido. Restabeleceria a ordem do seu mundo. Mas então outro pensamento, mais insidioso, surgiu. E se Sterling não a estivesse a usar? E se visse nela precisamente aquilo que Richard desprezara? A inteligência, a força tranquila, a integridade? E se, na sua arrogância cega, ele tivesse deitado fora um diamante, apenas para o ver apanhado e polido por um olhar mais atento? O fio da sua vida meticulosamente ordenada tinha sido puxado e, enquanto Richard permanecia sozinho na sua gaiola dourada, sentia todo o tecido a começar a desfazer-se. A investigação sobre Catherine e Sterling já não era apenas uma recolha de informação. Era uma tentativa de costurar o seu mundo de novo, nem que para isso tivesse de destruir o deles. Uma semana depois, um envelope manila simples, sem remetente, chegou ao escritório privado de Richard. Lá dentro havia uma penha USB fina e uma única folha de papel com uma mensagem dactilografada. Primeira entrega, HV. Richard dispensou a secretária, trancou a porta do escritório e introduziu a penha no portátil. O ecrã encheu-se de ficheiros, fotos de vigilância, relatórios financeiros e um resumo detalhado de Harrison Vance. Clicou no resumo, o coração a bater com uma mistura de expectativa e receio. O relatório começava com Catherine. Após o divórcio, ela não se desfez como ele esperava. Pelo contrário, passou por uma metamorfose silenciosa e determinada. Vender a propriedade em Connecticut,
Um gesto que surpreendeu Richard. Ele via-a como uma jaula dourada, um prêmio de consolação. Mas ela claramente a via como um vínculo a um passado que queria cortar. Com parte do dinheiro do acordo, fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer bolsas e mentoria a jovens mulheres carenciadas nas áreas STEM. O relatório detalhava como Catherine supervisionara pessoalmente todos os aspectos da criação da fundação, desde redigir os estatutos até entrevistar as primeiras bolseiras. Aproveitará os contactos antigos da sua carreira pré-casamento na administração universitária e rapidamente construíra uma organização pequena, mas respeitada. As fotos que Vance incluíra não eram de uma mulher solitária e de coração partido. Mostravam Catherine em salas de reuniões, em eventos de beneficência, a discursar num púlpito universitário. Ela parecia serena, envolvida e com um propósito. O vestido safira no Lafeniche não era uma exceção. Era o novo uniforme dela. Depois veio a parte que ele realmente aguardava. A ligação com Alexander Sterling. Não se conheceram numa gala nem numa festa da sociedade. Conheceram-se numa conferência de tecnologia, onde Catherine fora oradora convidada, apresentando sobre a importância da diversidade na inovação tecnológica. Sterling estivera na audiência. Segundo fontes de Vance, ele ficará tão absorvido pelo discurso e pelo trabalho da fundação que se aproximou dela após o evento. O primeiro encontro deles foi uma visita ao escritório da fundação dela, seguida de um jantar tranquilo. A relação, escreveu Vance, desenvolvera-se lentamente e de forma orgânica ao longo dos últimos 8 meses. Era construída sobre respeito mútuo e interesses partilhados. Sterling era um doador importante da fundação, mas o envolvimento dele ia além do financeiro. Servia como conselheiro informal, conectando-a com figuras influentes no mundo da tecnologia e oferecendo mentoria às bolseiras. Richard sentiu um sabor amargo na boca. Aquilo não era um caso escandaloso, nem uma jogada de poder cínica. Era uma parceria. Sterling não se sentia apenas atraído pelo novo glamour de Catherine. Estava atraído pela mente dela, pela paixão, pelo propósito. Exatamente as qualidades que Richard em tempos considerará banais e desinteressantes. Passou para os ficheiros sobre Sterling. As finanças eram, como esperado, astronômicas. A aura era um colosso, com ações que pareciam desafiar a gravidade. Mas Vance escavara mais fundo, para além dos registros públicos, e mergulhara nas águas turvas dos negócios de Sterling. E ali encontrara algo interessante. A Aura estava na fase final de uma negociação secreta de alto risco para adquirir uma pequena, mas incrivelmente inovadora, empresa de robótica chamada Kinetic Dynamics. O negócio valia milhares de milhões e consolidaria o domínio da Aura no espaço da inteligência artificial e robótica na próxima década. A Kinetic Dynamics detinha patentes-chave que seriam revolucionárias se integradas com a plataforma da Aura. A aquisição era o projeto pai de Sterling, a pedra angular da sua estratégia de longo prazo. Richard inclinou-se para frente, os olhos semicerrados. Conhecia a Kinetic Dynamics. Na verdade, uma subsidiária da Vanderbilt Properties detinha uma participação significativa, embora não maioritária, na empresa. Era um investimento legado, ao qual não prestava atenção há anos. Mas agora era uma arma. Uma ideia fria e brilhante começou a formar-se na sua mente. Como acionista importante, poderia potencialmente perturbar a aquisição. Podia levantar objeções, exigir um preço mais alto, reunir outros acionistas e enredar o negócio numa teia de complicações legais e financeiras. Podia tornar a vida de Sterling um inferno. Podia drená-lo, distraí-lo, talvez até matar o negócio por completo. Seria um golpe devastador para a Aura. E pessoalmente para Sterling. Era a vingança perfeita. Não era um ataque direto a Catherine, que seria confuso e podia sair-lhe caro. Isto era negócio. Era um movimento no campo de batalha corporativo. Um mundo que conhecia e dominava. Atacaria Sterling onde este era mais vulnerável. A ambição, o legado. E Catherine, como parceira de Sterling, seria apanhada no fogo cruzado. A nova felicidade dela estaria inextricavelmente ligada ao destino de um homem que ele estava prestes a destruir. O plano era audacioso, implacável e profundamente satisfatório. Restaurava-lhe a sensação de controlo, a crença no seu próprio poder.
Já não era o observador humilhado e passivo no restaurante. Era Richard Vanderbilt, o mestre dos cordéis, e estava prestes a começar a puxá-los. Pegou no telefone e ligou ao seu diretor de estratégia corporativa. David disse, a voz dura como aço. Quero que me tragas tudo o que temos sobre uma empresa chamada Kinetic Dynamics. Quero uma análise completa dos nossos direitos de acionista e uma lista de todos os outros grandes investidores. Vamos para a guerra. A decisão tomada trouxe-lhe uma sensação de calma. Mas ao olhar para a foto de Catherine no ecrã, sorridente, confiante, de pé num púlpito, um lampejo de dúvida picou-lhe a consciência. A mulher na foto era uma estranha, mas também era mãe dos seus filhos. A mulher que, um dia, partilhara os seus sonhos. Estaria realmente disposto a destruir a nova felicidade dela apenas para apaziguar o seu ego ferido? Afastou o pensamento. Isto já não era sobre sentimentos. Era sobre poder. No seu mundo, havia vencedores e vencidos. E Richard Vanderbilt nunca perdia. Fechou o portátil. Os rostos de Catherine e Sterling, temporariamente fora de vista. O jogo começara. E ele tinha certeza de ter acabado de encontrar o seu movimento de xeque-mate. A revelação sobre Sterling não era uma derrota. Era uma oportunidade. E ele agarrá-la-ia com ambas as mãos. A sala de reuniões da Vanderbilt Properties era o santuário do poder de Richard, o seu trono moderno. Era um espaço meticulosamente desenhado para intimidar. A mesa de 6 metros, esculpida a partir de uma única peça de mogno brasileiro raro, brilhava sob um conjunto de luzes embutidas em forma de constelação. A parede de vidro atrás da sua cadeira não oferecia apenas uma vista. Apresentava a cidade como seu domínio, um mapa das suas conquistas. Antes da chegada de Alexander Sterling, Richard percorria a sala como uma pantera enjaulada, ajustando a posição de uma jarra de água por milímetros, alinhando com precisão o bloco de notas de couro à sua frente. Não estava apenas a preparar uma reunião. Estava a montar o palco para uma execução. A sua equipa jurídica assegurara-lhe que a sua posição era sólida. A moção para bloquear a venda da Kinetic Dynamics à Aura era uma obra-prima de jargão legal corporativo, cheia de negações plausíveis e argumentos financeiros aparentemente sólidos. Era uma declaração de guerra disfarçada de prudência empresarial. Na sua mente, o cenário era claro. Sterling chegaria zangado e provocador. Richard manter-se-ia calmo, imperial, uma muralha de procedimento corporativo. Assistiria ao prodígio da tecnologia, o homem que lhe roubara o passado, a perceber lentamente que estava fora da sua profundidade, enredado num jogo cujas regras eram escritas por dinheiro antigo e ambição implacável. Richard ansiava por aquele momento, o medo a nascer nos olhos de Sterling. Era uma fome que o corroía há uma semana. Quando a sua secretária privada anunciou a chegada de Sterling, Richard inspirou fundo, sentou-se na cadeira de couro de encosto alto e entrelaçou os dedos. O retrato da autoridade intocável. Alexander Sterling entrou sozinho. Não trazia comitiva de advogados nem assistentes. Vestia um fato cinzento escuro, simples e impecavelmente cortado. Um contraste gritante com os riscas de poder de Richard. Trazia uma pasta de couro fina e movia-se com uma graça sem pressa. Uma declaração silenciosa de confiança. A presença dele não alterou a dinâmica de poder da sala. Simplesmente ignorou-a. Não era um súbdito a entrar na corte de um rei. Era um igual. Caminhou até a extremidade oposta da mesa longa, parou por um momento, o olhar a percorrer a vista panorâmica, e depois voltou-se para Richard. Uma vista impressionante, Richard, começou Sterling, a voz calma e ressonante, preenchendo facilmente o espaço cavernoso. O uso do primeiro nome era uma resposta subtil, mas eficaz, à intimidação pretendida pela sala. É fácil sentir-se como um deus aqui em cima, mas é preciso cuidado. As alturas fazem-te esquecer o que se passa no chão. Richard enrijeceu com a condescendência velada. Sou um homem ocupado, Sterling. Aprecio o comentário arquitetônico, mas o meu tempo é valioso. Presumo que esteja aqui por causa da Kinetic Dynamics. Estou, respondeu Sterling, sentando-se. Não esperou ser convidado. A sua moção para bloquear a aquisição é criativa. Muito jargão legal impressionante para dizer que quer causar problemas.
Tenho um dever fiduciário para com os acionistas da minha empresa, recitou Richard, as palavras soando-lhe ocas até a si próprio. A sua oferta pela Kinetic, embora superficialmente atraente, subvaloriza o portfólio de patentes a longo prazo. Acredito que um processo de licitação mais competitivo traria maior retorno para todos. É apenas negócio. Sterling sustentou-lhe o olhar, um sorriso tênue, quase imperceptível, a brincar nos lábios. Não insultemos a inteligência um do outro, Richard. Isto não é sobre negócios, e ambos sabemos disso. Detém essa participação não controladora na Kinetic há 12 anos e nunca assistiu a uma única reunião de acionistas. Os seus próprios analistas recomendaram vendê-la há 2 anos. A sua súbita preocupação apaixonada com o portfólio de patentes apareceu exatamente 48 horas depois de me ver a jantar com a Catherine. A franqueza do ataque foi chocante. Richard esperava uma dança, uma troca de fintas e desvios. Sterling simplesmente caminhar até ao centro do ringue e lançar um direto. Isso não tem nada a ver com a minha ex-mulher, rosnou Richard, a voz baixa e ameaçadora. E aconselho a deixá-la fora desta conversa. Não posso, disse Sterling. A voz agora perdera leveza e a endurecer como aço forjado. Porque ela é toda a razão desta conversa. Viste-a feliz, poderosa. E não conseguiste suportar isso. Não podias atacá-la diretamente. Isso pareceria mesquinho, até para ti. Então, vieste atrás de mim, usando as tuas ações na Kinetic como uma arma. Estás disposto a sabotar um negócio de vários milhares de milhões que é crucial para o futuro da tecnologia. Um negócio que, ironicamente, aumentaria significativamente o valor do teu próprio investimento. Tudo para acalmar o teu ego magoado e patético. Cada palavra era um dardo perfeitamente lançado, a perfurar a armadura cuidadosamente construída da autoimportância de Richard. És arrogante e presunçoso, cuspiu Richard, o rosto a corar. Entras a dançar na minha cidade, no meu mundo, e achas que me entendes. Achas que entendes a mulher com quem fui casado durante 25 anos. Não, concedeu Sterling, inclinando-se para a frente. Não finjo entender o homem que és. Mas passei os últimos 8 meses a conhecer a mulher que deitaste fora. Sei que ela é brilhante. Sei que é resiliente. E sei que é melhor estratega do que tu. Subestimaste-a antes. E estás a cometer o erro grave de a subestimar agora. Vês, achas que este é o teu jogo, a tua mesa. Fez um gesto para a extensão de mogno entre eles. Estás enganado. Tens jogado o jogo dela desde o momento em que entraste naquele restaurante. Estendeu a mão para a pasta de couro fina, retirou-a da mala, e empurrou-a com uma precisão deliberada sobre a superfície polida. Parou diretamente à frente de Richard. Antes de detonares esta granada que preparaste, achei que devias ver o raio da explosão. Achei que devias ver o tabuleiro. Com as mãos a tremer, Richard abriu a pasta. Na página de título lia-se, Centro Davis para Inovação, proposta para o Vestige Arts. O sangue gelou-lhe nas veias. O Vestige Arts, o enorme terreno industrial de 16 acres que devia ser o seu magnum opus, o seu projeto de legado. Tinha gasto milhões em lobistas, arquitetos e acordos de bastidores para o assegurar. O processo de licitação tinha sido secreto, brutal, e ele estava confiante de que a sua oferta final, submetida apenas no mês anterior, era imbatível. Folheou as páginas, o horror a aumentar a cada uma. Viu projetos arquitetônicos de um campus deslumbrante e moderno, uma harmonia de vidro, aço e espaços verdes. Viu uma proposta empresarial detalhada e visionária. Não era apenas mais uma torre de vidro sem alma com condomínios de luxo. Era um ecossistema simbiótico, uma parceria entre a Fundação Sem Fins Lucrativos de Catherine e um incubador tecnológico comercial. O plano prometia milhares de empregos bem pagos, parcerias educativas com universidades da cidade, e espaços públicos comunitários. Era o sonho de um promotor e o delírio de um político. Como? Sussurrou finalmente, olhando para Sterling, a mente em turbilhão. A licitação era selada. A minha oferta era imensa. A tua oferta era sobre dinheiro, explicou Sterling, a voz paciente, como a de um professor a explicar um problema complexo a um aluno lento. A de Catherine era sobre valor. Ela sabia que querias aquele terreno. Ouve-te a falar disso há uma década.
Ela sabia que o teu plano era construir mais um monumento a ti mesmo, outro enclave estéril para a elite global. Por isso passou um ano a trabalhar silenciosamente numa ideia melhor. Ele detalhou a estratégia com precisão cirúrgica. Catherine aproveitará a reputação exemplar da fundação e os seus contactos acadêmicos. Reuniu-se pessoalmente com conselhos comunitários, ouviu as suas preocupações. Cativou os membros da Câmara Municipal que Richard tentará intimidar. Apresentou-lhes não um monte de dinheiro, mas uma visão para o futuro da cidade. Um futuro de inovação, não apenas de imobiliário vazio. O presidente da Câmara chamou a proposta dela o projeto de desenvolvimento urbano mais emocionante do século XXI. Sterling continuou, torcendo a faca. Enquanto estavas focado nas aquisições hostis e nas tuas namoradas troféu, Catherine estava a mudar a cidade. Os direitos de desenvolvimento do Vested Yards foram atribuídos à Fundação Davis há 2 semanas. O anúncio é iminente. Richard sentiu o ar a sair-lhe dos pulmões. Estava tão consumido pelo seu ato mesquinho de vingança contra Sterling, que perderá o evento principal. Tinha montado uma armadilha para um coelho, sem perceber que uma matilha de lobos o cercava. E aqui está o golpe de mestre, disse Sterling, inclinando-se para o golpe final. O que achas que é o inquilino âncora do setor comercial do Centro Davis? A empresa principal que atrairá outros inovadores e validará todo o projeto. Fez uma pausa, deixando o silêncio alongar-se. É a Kinetic Dynamics. O laboratório principal de robótica ocupará os 3 edifícios centrais. Todo o modelo financeiro do Centro Davis, toda a visão de Catherine, assenta no sucesso da minha aquisição da Kinetic. O negócio é simbiótico. Os 2 projetos estão inextricavelmente ligados. A armadilha tinha sido acionada. A genialidade disso era de cortar a respiração, na sua crueldade. Se ele prosseguisse o ataque à aquisição de Sterling, não seria apenas um investidor ressentido. Seria o homem que, pessoalmente, publicamente e maliciosamente, destruir o trabalho de vida da sua ex-mulher, a mãe dos seus filhos. Seria o torpedeador de um projeto querido da cidade, a confirmação viva de todas as caricaturas sobre ele, ganancioso, destrutivo, obsoleto. Não perderia apenas o negócio. Perderia tudo, a imagem pública, o pouco respeito que os filhos ainda tinham por ele, todo o seu legado. Estava em xeque-mate. Total e completamente. Ficou a olhar para os documentos, para o edifício elegante com o nome Davis gravado. Um nome que ela recuperara. Um nome agora sinônimo de visão e progresso. O que queres? Perguntou Richard, a voz num som seco e áspero que mal reconhecia como sendo seu. O bravado, a raiva, a arrogância, tudo evaporado. Restava apenas a fria e crua realidade da sua derrota. É simples, disse Sterling, a voz agora sem malícia. Apenas a calma da vitória absoluta. Vais ligar aos teus advogados e retirar a moção contra a aquisição da Kinetic. Sem condições. Depois, vais te afastar. O Vested Yards já não é da tua conta. O Centro Davis já não é da tua conta. E Catherine, já não é da tua conta. Richard permaneceu imóvel durante o que pareceu uma eternidade. As luzes da cidade começaram a brilhar no crepúsculo lá fora. Já não símbolos do seu reino, mas pequenos olhos zombeteiros. Pensou em Catherine, não na mulher apagada que lembrava, mas na força da natureza que ultrapassara em todas as jogadas. Tentará enfiá-la numa caixa, e ela responderá redesenhando o horizonte da cidade. Finalmente, com uma expiração lenta e esmagadora, fez um único aceno, quase imperceptível. Está bem. A palavra foi o epitáfio do seu reinado. Sterling levantou-se, objetivo alcançado. Recolheu a pasta, os movimentos precisos e eficientes. Caminhou até a porta, mas parou com a mão na maçaneta, virando-se para o homem destroçado à cabeceira da mesa. Sabes, Richard, em todo o tempo em que conheço a Catherine, nunca a ouvi falar mal de ti. A voz suavizou-se, com algo que talvez fosse pena. Ela fala dos vossos primeiros anos, da ambição que em tempos admirava. Diz que lhe deste 2 filhos maravilhosos, Elizabeth e William, e que eles são a melhor parte de ambos. Eles, a propósito, fazem parte do conselho jovem da fundação. Estão imensamente orgulhosos do que a mãe está a construir.
Deixou esse detalhe final pousar com peso. Ela encontrou seu propósito. Richard, aconselho-te sinceramente a tentares encontrar o teu. A porta fechou-se com um clique. O som ecoou na sala de reuniões cavernosa e silenciosa. Richard permaneceu sentado, uma figura solitária, diminuído pelos símbolos do seu próprio império vazio. A cidade brilhava. Indiferente. Tentará orquestrar um drama de poder e vingança, mas fora transformado na trágica figura obsoleta de uma história de renascimento e triunfo. Ele era Richard Vanderbilt, o homem que tinha tudo, e nunca se sentirá tão pobre. O impacto daquele dia na sala de reuniões não foi ruidoso, mas foi sísmico. Richard, humilhado e quebrado, retirou a sua oposição ao negócio da Kinetic Dynamics. A aquisição avançou, e o anúncio do Centro Davis para Inovação foi recebido com aclamação por toda a cidade. Catherine, já não um fantasma do passado, tornou-se uma figura celebrada, uma filantropa e visionária por mérito próprio. O nome de Richard nunca foi publicamente ligado à proposta falhada. A sua derrota foi privada, uma humilhação profunda e pessoal. Ele e Amber separaram-se. A ilusão da vida glamourosa despedaçada para sempre. Ficou no seu penthouse, um reino de um só, forçado a ver a mulher que descartara construir um novo mundo sem ele. Procurara uma confrontação dramática, uma forma de recuperar o poder, mas descobriu que o verdadeiro poder não está no controlo, mas na criação. Catherine e Alexander não se limitaram a vencer. Eles construíram algo melhor. O que acontece quando um homem que tem tudo descobre que nada do que tem valor? Esta história é um vislumbre desse despertar brutal. Se esta história de amor, perda e a vingança suprema de uma vida bem vivida te prendeu do início ao fim, clica em gosto. Partilha este vídeo com alguém que adore uma boa narrativa. E não te esqueças de te subscrever ao nosso canal para mais dramas da vida real que te deixarão à beira do assento. Ativa o sino de notificações para nunca perderes uma atualização. E tu, o que achas que o Richard devia fazer agora? Diz-nos nos comentários abaixo.